Então, ó, primeiro, né, como a gente falou, mais uma vez agradecer a vocês, nós estamos chegando a 250 pessoas aqui na sala, né, e a satisfação é muito grande. Esse é um tema que, assim, quem conhece a gente gosta muito, né, e o Thiago, ele também é um especialista nessa área, eu aprendo muito com ele e com todos vocês, esse é um tema que eu tenho estudado bastante. E por que devo me preocupar com o intestino, né? Esse é o tema da aula, era a gente iniciar o simpósio com isso, porque a gente quer que vocês entendam por que a gente vai preocupar com o nosso intestino. Porque isso é muito importante. Não é só para doença, não. É importante para a qualidade de vida, né? E é como eu disse aqui mais cedo, né? Isso é um tema que diz respeito a mim, ao Tiago, a vocês, a pessoas com ou sem doença. O importante é que a gente entenda melhor isso. Então, a gente sabe, como o Felipe falou aí, que a gente tem bactérias boas e bactérias ruins. E elas convivem em harmonia. Então, eu acho que isso é o interessante, né? Então, o que a gente tem? Quais são os conceitos que nós temos? Nós sabemos o seguinte, olha, o que é uma microbiota? A microbiota é um conjunto de micro-organismos, ou seja, bactérias, vírus, fungos, que vivem num determinado ambiente. No caso aqui, é o intestino. A gente tem trilhões de bactérias ali que convivem conosco, no que a gente chama de simbiose, ou seja, num constante estado de troca, mas sem trazer nenhum malefício para nós. E tudo aquilo ali, que é a microbiota, mas o conjunto que é produzido por eles, é o microbioma. Então, a gente tem uma diferença entre microbiota e microbioma. A microbiota são os micro-organismos que estão ali, em especial as bactérias. E o microbioma é aquele conjunto ali que a gente tem ali em simbiose no nosso intestino, né? Que é tudo que é produzido. E quando a gente pode ter uma desregulação disso, é o que a gente chama de disbiose. Ou seja, eu queria que esses termos ficassem bem fáceis na cabeça de vocês, né? Que disbiose é o quê? Quando eu tenho um desequilíbrio nessa relação, na minha microbiota intestinal. Então, isso pode estar associado a doenças ou disfunções do intestino. Então, ó, esse conceito, né, quando meus pacientes vierem aqui na consulta ou nos encontrarem, ou vocês forem para os seus médicos, microbiota, microbioma e disbiose, né? A gente fala muito aí da flora intestinal, essas coisas, mas agora vocês estão com esse conhecimento, né? Em especial sobre as bactérias, né? Então, o que a gente tem? A microbiota intestinal, ela tem diversas funções, e o Felipe nos mostrou algumas delas, né? Então, ela pode ter ação antibacteriana, na modulação ali do sistema imune, ação nutricional e metabólica. Ela ajuda, né, na síntese de vitaminas, de outras proteínas. Então, é muito importante que nós entendamos o perfil dessa microbiota intestinal. Porque quando o Felipe nos fala, porque ela tem esse perfil, né? Por que o intestino estaria ligado ao cérebro? Por que o intestino estaria ligado a outras doenças autoimunes? Porque ali é um grande terreno, né? Um grande espaço, aproximadamente 200 metros quadrados, né? Que a gente tem ali, intestino delgado, intestino grosso, né? E é muito importante que vocês entendam isso. O que a microbiota intestinal, que é aquele conjunto ali de micro-organismos, é capaz de fazer. E a gente também pode ter, por algum motivo, uma desregulação transitória ou não. Então, um paciente com, aqui, uma pessoa em geral, não vamos pensar só no paciente com esclerose múltipla não, tá? Então, ó, constipação, diarreia, excesso de gases, né, que é aquela distensão abdominal, ou distúrbios gastrointestinais, né, como que a gente chama de síndrome de intestino irritável. Isso pode estar diretamente associado à microbiota intestinal. Então, é importante que a gente avalie, né, a nossa função intestinal. Então, tá lá. Isso aqui é o famoso tirem as crianças da sala, né? Quando a gente vai ao banheiro, a gente tem que ter uma avaliação das nossas fezes. Quem não quiser ver, eu não vou colocar uma foto aqui de fezes, mas eu vou ter que mostrar o perfil das fezes. Então, aqui tem um alerta, né, de vocês não ter como fazer um pi, mas a imagem pode estar censurada. Quem me conhece pode estar se assustando agora, mas é uma coisa tranquila. Então, o que é importante? A gente sabe que mesmo nós, né, que não estamos portadores de uma doença, então, assim, a gente sabe que o evento é para esclerose múltipla, neuromielite óptica e outras doenças autoimunes, mas mesmo a gente tem que observar o que a gente chama de escala de Bristol. E o que isso quer mostrar? Você foi ao banheiro e você não tem o hábito de ver suas fezes. O que eu posso falar para você é que passe a ter esse hábito. Porque nós classificamos as fezes.
Então, assim, quem não quer ouvir, né, quem não quer ver, que tampem os olhos, mas assim, o que que a gente almeja? E qual que é o nosso objetivo, né? Eu vou tentar mostrar aqui para vocês, olha, a escala de Bristol divide as fezes, né, em tipo 1 a tipo 7. Então, nós fomos ao banheiro, então nós vamos dar uma olhadinha lá. Qual que é o nosso objetivo? É que as fezes estejam nesse padrão aqui, tipo 4. Fiquem de olho na figura, né, que eu acho que isso vai ajudar bastante, aí vocês terem uma ideia. O tipo 3 também são fezes normais. É lógico que isso não é uma única ida ao banheiro e tem esse padrão de fezes, né? A gente tem que estar observando se isso tem uma constância. Então não adianta só uma única vez a gente falar assim, olha, estou com diarreia, minhas fezes estão líquidas. Ah, estão em pedaços separados, entendeu? Fragmentados. A gente sabe que a gente pode ter alterações dietéticas, né? Às vezes excesso de carboidrato, ou carboidrato que a gente chama de açúcar finos, né? E o paciente pode também ter uma alteração do trânsito intestinal. Então, se esse trânsito intestinal é permanentemente alterado, você pode estar tendo o que a gente chama de uma alteração aí, de uma disbiose. O nosso objetivo, então, é as fezes tipo 4, mas aqui só para deixar bem claro, a gente tem todos esses padrões de fezes. Então, fica o recado, foi ao banheiro, olhem as fezes. Isso também é saúde. Cuidar do intestino é saúde. Nos conhecer é saúde. Nós estamos falando aqui de intestino, mas tem a escala da cor da urina. Então, é importante que a gente nos olhe, que a gente nos conheça. Então, por que eu estou assim? Opa, Felipe falou de esclerose múltipla e intestino, e da relação entre os dois. Como que eu vou entender isso melhor? O que é importante? Por que a gente chama o intestino de segundo cérebro? Por que eu vou pensar assim, pô, meu intestino é o segundo cérebro? Isso é novidade para mim, né? A gente fala que o coração tem um coração e o segundo coração é a panturrilha da perna. E no cérebro a gente tem o intestino como o segundo cérebro. E o que a gente tem aqui? O slide está em inglês, né? Então, assim, olha, a desbiose intestinal, né? Então, o que influencia a desbiose intestinal? É o fator genético. Vamos falar de mim aqui. Então, o meu fator genético do hospedeiro, né? Os meus hábitos, né, ao longo da vida, minha vacinação, os antibióticos que eu usei, os meus critérios sanitários, a minha dieta, se ela é uma dieta balanceada ou não, a gente vai ver isso aqui ao longo do dia com a doutora Carolina, né, que ela vai nos falar aí sobre a dieta, né, sobre os pré-bióticos, o estilo de vida, né, então estilo de vida sedentário, estresse, fumar, isso tudo impacta e pode causar o que a gente chama de disbiose. E a gente sabe, e a gente vai ver aqui, que o intestino tem uma barreira, e a gente sabe que o cérebro também tem uma barreira. E para aquilo ali estar com desequilíbrio, é porque o intestino, como o Felipe nos mostrou, ele pode gerar substâncias que são pró-inflamatórias ou anti-inflamatórias. E essas substâncias podem penetrar a barreira hematocefálica, que é a barreira que cobre o cérebro, entendeu? E isso pode ser um causador. A gente não sabe ao certo ainda, como o Felipe falou, né? A gente não sabe se isso é a causa, se é consequência, mas a gente sabe da relação que isso tem. Quando ele mostrou ali o ratinho, né? Tem como fazer um ratinho completamente isento, né, de microbiota, e o sistema imune dele é diferente. Então, a desbiose pode causar uma inflamação que pode quebrar a barreira hematocefálica e isso penetrar no sistema nervoso. Então, o que a gente sabe, né? Então, vamos pensar assim, por que esse tema microbiota, microbioma, está tanto em voga, né? Por que a gente está conversando com isso num simpósio para em torno de 300 pessoas, médicos, profissionais da área de saúde, pacientes com esclerose múltipla e outras doenças autoimunes? Porque quando fizeram o projeto do genoma humano, que terminou ali em 2003, teve uma grande interrogação. Opa, eu tenho poucos genes. Então, não é o suficiente para justificar todas essas alterações que a gente tem. Então, será que o meio ambiente, ele tem um papel nisso? Então, foi criado o que a gente chama do projeto do microbioma humano. E o que a gente vê? São diversos os fatores que podem influenciar esse microbioma humano, né? Como a gente viu, o meio ambiente, alterações de doença, estilo de vida do paciente, as alterações que o próprio genótipo dele tem, o sistema imune. Então, nos traz grande satisfação em saber que está tendo a ideia de marcar todo o microbioma, conhecer bactéria, né? Igual a gente viu sobre filo, gênero, né?
para entender melhor o que é o perfil de cada bactéria que está em qualquer microbioma nosso. A gente sabe que tem a pele, tem a boca e tem outros locais, como a vagina, né? E o ânus e todo o intestino está envolvido nisso, mas uma vez que a gente conseguir levar adiante nesse projeto do microbioma humano, isso vai nos trazer respostas a diferentes perguntas, entre elas doenças autoimunes, né? E doenças imunomediadas. E não só as doenças imunomediadas. A gente sabe também que o intestino pode estar diretamente relacionado a outras doenças degenerativas, né? Como Parkinson e Alzheimer. Então, vamos entender como que funciona essa dinâmica. Então, esse gráfico aqui, né? O que é a ideia dele mostrar? Desde o nosso nascimento até a velhice, né? Até o nosso envelhecimento. Então, como que é formado, né, essa complexidade e a estabilidade do nosso microbioma intestinal? Então, a gente tem aqui a pessoa ao nascimento, aos 3 anos de idade, na idade adulta e na velhice, né? Então, eu tenho, para quem me conhece, eu tenho 2 filhos, né? A Helena, de 3 anos, e o Henrique, de 1 ano. E a gente sempre ouve isso, eu e a Bruna lá. Vocês estão dando chocolate para eles? Como é que vocês estão fazendo para esfriar a comida? Porque está na hora de criar a microbiota ali deles, entendeu? Então não é para soprar a comida assim, é para ficar baixando o prato. Não dê chocolate, porque está formando o paladar da criança. Então a gente sabe que aqui, olha, até os 3 anos de idade, a gente começa aqui, né? O que a gente quer da microbiota intestinal saudável, né? Que é o que a gente está vendo aqui em verde, né? Porque isso, olha, vai modular nosso sistema imune, vai ajudar na composição de nutrientes, na formação de vitaminas, como a vitamina K, a vitamina B12, na formação de ácidos graxos de cadeia curta. Agora, o que pode impactar ao longo da vida, né? Eu falei aqui dessas coisas de alimentação, né? Então, a gente sabe que a dieta e a nutrição impactam. Não só ali na idade da Helena e do Henrique, mas também na minha idade, né? Como que eu estou me alimentando? Como que está meu grau de ansiedade, de estresse? Quais os tipos de medicamento, né, especiais antibióticos, né? A rotina que eu tenho aqui desde o meu nascimento, né, meus fatores genéticos. E a gente sabe que essa microbiota, ela pode sofrer algumas alterações, né, que são o que a gente está chamando aqui de perturbações, que podem ser doenças infecciosas, doenças metabólicas, inflamações do intestino. E isso aqui pode causar alterações. A gente sabe que o aumento da presença do que a gente chama de bactérias gram-negativas, um estresse oxidativo, então a gente pode ter uma inflamação que ela começa local e depois ela fica sistêmica. Então, qual que é o conceito que tem que ficar aqui para vocês? Eu estou formando a minha microbiota intestinal desde o nascimento. E o que é importante? Tudo impacta na minha microbiota. Então, desde a minha alimentação até meu estilo de vida. Se eu faço atividade física, se eu não faço atividade física. O tipo de comida que eu como. E é muito importante isso para que eu possa modular. No geral, a microbiota intestinal de todos nós que estamos aqui, ela é estável. E ela pode sofrer alterações que a gente fala transitórias. Então, eu posso ter um desequilíbrio ali e ter uma desbiose. Ela não pode ser permanente. Então, só para a gente traduzir um pouquinho disso aqui, a ideia aqui, eu vou mostrar a figura de vocês como se fosse o nosso intestino. Eu vou fazer o possível para me fazer entender, vou falar com bastante calma. Então, a gente aqui tem simbiose, que é o estado de perfeita harmonia. Ou seja, aqui eu estou dentro do meu intestino. Então, eu estou em perfeita harmonia com aqueles micro-organismos, em especial as bactérias. Então, vamos entender aqui que esses verdinhos, esses amarelinhos aqui, olha, são o que a gente chama de bactérias, né? Que são as bactérias que convivem conosco. Aqui é o muco, né, em verde claro, eu estou falando do intestino. Então, aqui a gente tem, né, de peptídeos antimicrobianos, e aqui eu tenho o que a gente chama de imunoglobulina A, né, que é a IgA. Elas estão ali como vigia. É como se aquelas bactérias estivessem em harmonia conosco, e a gente ali tendo uma vida em simbiose, em harmonia. Ninguém prejudicando a ninguém, a gente trabalhando em perfeita harmonia. Essas célulazinhas assim para cima, né, como se fossem mãos, é o que a gente chama de enterócitos, né? E aqui em preto são essas ligações, né, que a gente chama de junções, né? Elas são bem apertadas. E aqui embaixo estão outras células de defesa, aqui células B, aqui o que a gente chama de macrófagos, aqui o que a gente chama de células dendríticas e aqui células T. Ou seja, a gente tanto tem a imunidade inata, que nós nascemos com ela, quanto a imunidade adquirida.
Então, se eu estou em simbiose, eu estou em perfeita harmonia. Esse é o nosso objetivo. É isso que a gente quer. Agora, se eu começo a ter desbiose, comecem a notar aqui, olha, eu estou perdendo um pouco do meu muco, começou a aparecer essa bactéria aqui, olha, que tem vamos chamar de rabinho, né? Então, a gente tem essa bactéria aqui, ó, olha o enterócito, como é que ele já foi danificado. E eu já comecei a ter aqui, olha, em vermelhinho, escuro, no caso aqui, o que a gente chama de citocinas pró-inflamatórias, né? Então, se eu estou em desbiose, eu começo a ter uma alteração do meu equilíbrio. É como se naquele minha casa ali que tivesse em ordem, eu tivesse uma janela quebrada. Porque apareceu uma pessoa, apareceu um micro-organismo que não era para estar ali. E ele, por algum motivo, quebrou esse equilíbrio aqui. A gente sabe que são diversas as causas para isso. E, se nada for feito, notem aqui, olha, que a minha resposta, né, que a gente chama inata, né, o meu macrófago está tentando tomar conta dele ali, como o Felipe falou, né, que é o que a gente chama de fagocitose, né, é como se eu fosse englobar, como se eu fosse comer. E notem que as minhas junções, olha aqui, olha, as junções entre esses dois interócitos, elas estão rompidas. Então, só para relembrar, que nós estamos falando do intestino, que é o nosso segundo cérebro. E se nada for feito? E se esse estado de desbiose for um estado permanente? Isso é o que a gente fala que pode gerar o quê? Essa resposta imunomediada, essa resposta inflamatória. A gente não sabe ainda se é causa ou se é consequência de doenças. Mas lembrem, é ela que modula o nosso sistema imune. Então, notem que agora eu tenho diversas bactérias aqui patogênicas e o equilíbrio foi completamente quebrado. Olha como que ficaram os interócitos. Olha, eu não tenho junções mais entre eles, eles estão completamente permeáveis. A gente vê aqui, olha, que nós estamos perdendo a batalha, por assim dizer, né? A gente tem aqui, olha, linfócitos T tentando agir, que já é o que a gente chama de imunidade adaptativa. A gente tem o aumento da presença de substâncias, né, pró-inflamatórias, tudo que a gente não quer. E se isso está acontecendo no intestino, isso, como a gente viu nos slides anteriores, isso também pode ir para o nosso cérebro, né? A gente sabe que a gente tem esse controle, né, seja das vias que a gente chama aferências, né, que chegam até o cérebro, ou eferências, que a gente manda esse controle, e o nervo vago é um dos que fazem isso. E uma vez que eu quebrar essa permeabilidade dessa barreira ali, entérica, né, eu também posso liberar na minha circulação sanguínea produtos pró-inflamatórios. E eles podem passar o quê? A barreira hematoencefálica. Então, de uma maneira bem simples, se vocês têm predisposição a ter um linfócito que pode atacar a bainha de mielina, e se isso é quebrado, esse tipo de linfócito pode penetrar a barreira hematoencefálica e causar mais dano ainda. Que é como o Felipe mostrou ali, as atividades de doença, né, e todas essas coisas. Então, o que é importante? Ele mostrou para nós ali, né, aqui era a aula inicial, então a ideia era assim, então foram testadas, né, como é que é a microbiota de grupo controle, ou seja, pacientes e pessoas sem esclerose múltipla e de pessoas com esclerose múltipla. Aqui, né, nessa cor aqui, eu não sei se é laranja, eu monto isso aqui, eu nem sei as coisas que eu coloco, a gente sabe que entre o grupo controle e o grupo com esclerose múltipla, a gente tem uma interseção, a gente sabe que os firmicutes e os bacteroidetes são as bactérias mais presentes e mais prevalentes da nossa microbiota, no nosso microbioma. Então, a gente vê que isso é comum nos dois, mas a gente vê que, apesar de serem as mesmas bactérias, o predomínio aqui nos pacientes controle são de bactérias, né, como os prausnites aqui, né, que produzem butirato, e a gente também tem essas bactérias produtoras, né, de ácidos graxos de cadeia curta, que são bactérias super benéficas, como a gente vai ver aí nas próximas palestras, né? Então, o que eu acho aqui para encerrar a minha conversa com vocês? A gente está vivendo a era do projeto microbioma humano. Então, sejamos nós portadores ou não de doenças, a gente tem que nos preocupar com isso. Sejamos nós com esclerose múltipla ou não, a gente deve nos preocupar, a gente deve olhar nosso hábito intestinal, nosso estilo de vida. Nós acabamos de ver que tudo isso impacta a nossa microbiota. A gente sabe que o que eu não quero é que haja uma desbiose e, se houver, que ela seja transitória, e se eu permanecer com essa alteração, eu vou perder aquela guerra ali, né? E eu vou ter essa síndrome do intestino permeável. E a gente sabe o seguinte,
que as bactérias presentes nos pacientes com esclerose múltipla, nos pacientes com neuromielite óptica, nos pacientes que têm alguma doença autoimune, nos pacientes com Parkinson, nos pacientes com autismo, em diversas outras causas que eu poderia citar fora da neurologia, eles têm uma microbiota diferente. Eles têm um predomínio de algumas bactérias que não estão presentes em outras doenças ou nos indivíduos sem doenças autoimunes. Então, o recado que eu deixo aqui para vocês é esse. Agradeço aí vocês mais uma vez por estarem conosco aqui nesse evento, né? Aquele que pensa saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber, né? Eu acho que a gente tem que estar em constante aprendizado, saindo sempre da nossa zona de conforto, né? E não esquecer que Deus tem um propósito para a vida de cada um aqui de nós. Aqui eu deixo meu WhatsApp pessoal, não me xinguem, já fica lá uma mensagem para não se estressar. Meu e-mail, Esclerose Múltipla Brasil, tirem foto, nos marquem, nós vamos postar vocês lá. Aqui o IPSENG, né, que é o servidor do estado aqui de Minas, que eu tenho um grande carinho. O Hospital das Clínicas da UFMG, onde eu também tenho um grande carinho. E aqui o nosso novo logotipo, né, que assim, a gente criou isso pensando nessa conjunção de todos nós juntos e unidos, né. Fica aqui meu abraço, muito obrigado pela presença de vocês.